sequência às aulas da seção clínica do Hospital Souza Aguiar. Hoje o tema a ser abordado são os aneurismas galáctica oftálmica e o acesso de dolente. Bem, essa foto é uma dissecção do Dr. Houghton, em que exemplifica muito o que a gente vai falar hoje. Nada mais é do que as estruturas relacionadas ao segmento C3 da artéria carótida interna, ao segmento C4 da artéria carótida interna, as estruturas nervosas que passam na parede lateral do seio cavernoso, o processo clinoideu anterior e o pilar óptico, o canal óptico e a porção lateral do canal óptico, que nada mais é do que a parede lateral do seio esfenoidal, a parede medial do canal óptico, que nada mais é do que a parede lateral do seio esfenoidal. Então, o osso a ser estudado e a ser dissecado hoje é o osso esfenoidal. Então, voltemos à osteologia do osso esfenoidal. O osso esfenoidal, ele é o pivô da fossa da base do crânio, já que o próprio ele constitui parte da fossa anterior, da fossa média e da fossa posterior. Então, no que se refere à fossa anterior, o osso esfenoidal ele tem como contribuição o plano esfenoidal, em que na porção mais medial, em que se une e se funde as duas asas menores do esfenoide, chamado de julgo esfenoidal, a crista esfenoidal, o processo clinoide anterior. Isso tudo contribui e constitui parte da fossa anterior no que se refere ao terço posterior da fossa anterior. O limite que marca a transição da fossa anterior para a fossa média na sua porção central é o sulco quiasmático, que é um sulco que vai da origem de cada um dos forames ópticos, da origem de cada um da entrada do forame óptico, que é o sulco quiasmático. A partir daqui nós temos fossa média e aí a gente começa a falar de corpo esfenoidal. O corpo esfenoidal ele tem como limite anterior o tubérculo celular e tem como limite posterior o dorso da célula. No tubérculo celular nós temos muitas vezes uma proeminência óssea chamada de processo clinoideu médio, que às vezes faz uma trave óssea que une a clinoide anterior com a clinoide média, chamada de foramen carotídeo clinoideu, por onde passa e abraça a carótida interna. A cavidade celular, propriamente dita, fazendo parte do corpo esfenoidal, e o dorso da célula, que é limitado lateralmente por cada um dos processos clinoideus posteriores. Bem, no que se refere então à fossa média, nessa parte ela constitui, com relação ao corpo esfenoidal, uma porção da fossa posterior. O limite que marca a transição do corpo esfenoidal para a asa maior do esfenoide, na verdade não existe um marco anatômico em que constitua essa transição, que a gente pode falar, isso é corpo e isso é asa. Mas se pudéssemos nomear e escolher um ponto em que marca essa transição, seria esse processo chamado de língula do esfenoide, que é um braço estendido lateralmente que abraça a artéria carótida interna e que marca a transição da artéria carótida interna segmento petroso para a transição segmento cavernoso. E também marca o limite inferior do início do sulco carotídeo, que vai ter como limite superior o pilar óptico. Então a carótida segmento C3 começa nesse nível e acaba no pilar óptico, a partir do qual ela penetra o anel dural inferior e constitui o segmento clinoideu da artéria carótida interna. Então a língula ela é um marco que divide o corpo esfenoidal da asa maior do esfenoide, e aí a gente já começa a ver uma série de forames que penetram a asa maior do esfenoide, no que se refere à fissura orbitária superior, o forame redondo, e o forame oval e o forame espinhoso, e aqui a espinha esfenoidal, que se une à porção do osso temporal. Muitas vezes existe um forame medial ao forame oval, chamado forame emissário esfenoidal, que comunica o plexo venoso do seio cavernoso com o plexo pterygoide da parte exocraniana do osso esfenoide.
Bem, então o limite superior do sulco carotídeo é essa estrutura chamada em inglês de optic strut ou pilar óptico. E nada mais é o que separa o canal óptico da fissura orbitária superior. É essa região em que a gente vai fazer o acesso do Lenk, que é a que a gente vai fazer as explicações, explanações dos slides seguintes. Então aqui a gente vê o plano esfenoidal, a porção mais medial e elevada é o jugo, o sulco quiasmático, o tubérculo celular, cavidade celular propriamente dita, crinoide posterior, dorso da célula. O osso esfenoide, ele continua superiormente e forma um ângulo que é muito comum nas nossas abordagens, que a gente vê diariamente, que é a constituição e a união de outros 3 ossos, que seriam o osso frontal, o osso parietal e o osso temporal, chamado de pitério, a esse ângulo. E esse ângulo inferior que se une ao osso temporal. Não vou abordar os constituintes nessa aula da porção exocraniana do osso esfenoide. Bem, existem planos que nos dão orientação anatômica e facilidade de navegação intracraniana, em que a gente pode levar e diagramar esses planos a partir da anatomia superficial do nosso paciente. Então existe um plano chamado de plano pré-esfenoidal, que passa nessa região do plano esfenoidal, então é chamado de linha ou plano pré-esfenoidal. Um outro plano que passa ao nível do sulco quiasmático, chamado de plano pré-celar, e um outro plano que passa ao nível das espinhas esfenoidais e do dorso da célula, chamado de plano pós-celar. Estou repetindo: plano pós-celar, plano pré-celar e plano pré-esfenoidal. Bem, o que isso representa? Isso representa o arco zigomático. A gente consegue identificar esses planos a partir do arco zigomático e trazer isso para a anatomia superficial. Então nós temos a união da porção horizontal com a porção vertical do ângulo zigomático. A porção anterior representa o plano pré-esfenoidal. Na porção medial do arco zigomático nós temos o plano pré-celar. Na porção posterior, representada pela raiz posterior do zigoma, nós temos o plano pós-celar. Isso é importante na hora de se programar um acesso cirúrgico a essa região. Bem, então, o que eu disse anteriormente em relação à língula é essa estrutura que marca a transição da carótida petrosa para a carótida cavernosa. Aqui a gente tem a espinha esfenoidal e aqui o ápice petroso. Nós já observamos que existe um ligamento que sai do ápice petroso e vai em direção à língua, chamado de ligamento petrolingual. Esse é o marco anatômico da transição C2-C3. Outro ligamento que sai também do ápice petroso e vai em direção à espinha esfenoidal, chamado de ligamento petroesfenoidal. Aqui o que a gente viu anteriormente era um ligamento que saía do ápice petroso em direção à espinha e um ligamento que saía do ápice petroso em direção à língula. Seria exatamente isso. Então, os planos que nós podemos delimitar em relação ao arco zigomático, nós temos o que? O plano pós-celar, aqui nós temos clinoide posterior e dorso da célula, o que representa a transição da carótida petrosa para a carótida cavernosa e também relacionado à espinha esfenoidal. O plano pré-celar, que passa ao nível do sulco quiasmático, ele tem relação com o strut óptico. Deixa eu ver se consigo colocar uma foto melhor. Ele tem relação com o pilar óptico e com o segmento, o joelho anterior da artéria carótida interna. Esses são os pontos importantes na hora de se abordar essa região relacionada aos acessos do Lenk ou aos acessos do seio cavernoso propriamente dito. Com relação às origens da artéria oftálmica da carótida interna, ela surge da parede anterior e superior da artéria carótida interna. No entanto, ela pode ter cinco pontos de origem dentro da carótida interna. O primeiro ponto é essa origem mais intradural. O segmento intradural da artéria oftálmica ela varia de 2 a 5 milímetros. No entanto,
a artéria oftálmica ela surge 5 milímetros anterior ao ápice do processo clinoide anterior. Por isso que a gente não consegue ver nas nossas abordagens a artéria oftálmica. No entanto, existe essa variação em que existe uma alça longa intradural da artéria oftálmica. Um outro ponto é a artéria oftálmica originando-se do que se chama de caverna carotídea, que nada mais é do que uma extensão do anel dural superior, que eu vou explicar mais à frente. Esse é o ponto mais comum, essa é a origem mais comum da artéria oftálmica. O segmento intradural em torno de 2 a 5 milímetros. Esse é uma outra variação em que existe essa trave óssea que sai do processo clinoideu médio em direção ao processo clinoideu anterior, chamado de canal ou forame carótido clinoideu, e a artéria oftálmica ela pode passar por um forame dentro dessa trave óssea, chamado de forame oftálmico. E a última variação é quando ela surge inteiramente do seio cavernoso e ela passa, diferentemente das outras situações, ela passa para a órbita por dentro da fissura orbitária superior. A única variação em que ela passa da carótida interna, segmento C3, para a órbita pela fissura orbitária superior é nessa variação anatômica. Em todas as outras, ela passa juntamente com o nervo óptico, abaixo do nervo óptico, pelo canal óptico. Essa é a caverna carotídea, é uma extensão. Na verdade, quando a gente observa o anel dural superior sobre uma visão sem microscópio, nós percebemos que existe um anel dural, uma prega de aracnoide que abraça firmemente a artéria carótida interna nessa situação. No entanto, sob microscopia, a gente observa que existe uma extensão anteromedial desse anel dural, dessa folga de Duramat, chamada de caverna carotídea. E quando a origem da artéria oftálmica surge dentro dessa caverna, é chamada de aneurismas de caverna carotídea. E por isso da importância de se abrir e de se tirar a clinoide anterior nesses casos, porque não tem como você acessar essa região sem fazer a clinoidectomia anterior e a drilagem do pilar óptico. Observem bem, já que o colo do aneurisma estaria aqui. Isso aqui é a caverna carotídea que a gente vê sob microscopia. Então a gente tem o anel dural superior e uma extensão anteromedial desse anel em direção inferior. A gente tem a extensão chamada de caverna carotídea. Então essa é a variação mais comum que a gente observa no segmento intradural de padrão normal, aneurisma de artéria oftálmica. Esse é um padrão em que ocorre nos casos de artéria oftálmica muito longa, isso é mais comum no idoso, e ela pode mimetizar um aneurisma de artéria hipofisária superior, nesse caso, já que ela está apontada para medial e para baixo. Nesse caso, esse aneurisma estaria abaixo do quiasma óptico em direção à cavidade celular propriamente dita. Esses aneurismas muitas vezes são confundidos com aneurismas do seio cavernoso, já que eles estão posicionados em uma relação inferior à clinoide anterior. No entanto, esse aneurisma ele é totalmente intradural. Os aneurismas de segmento cavernoso, da artéria carótida interna, eles tendem a se pôr mais lateral em relação à clinoide anterior. Isso é um dado a ser observado. Um outro dado é que os aneurismas, na maioria das vezes, da artéria oftálmica, eles não relacionam-se às perfurantes que surgem desse segmento, da origem da oftálmica até a comunicante posterior. No entanto, esse tipo de variação anatômica, em que ele mimetiza um aneurisma de hipofisária superior, ele pode ter relação com as perfurantes que saem em direção à adenopófise. Essa é a outra variação, um aneurisma de caverna carotídea. Você vê que o colo do aneurisma está mais relacionado ao anel dural superior, dentro mesmo da caverna carotídea. Aqui, já explicado a caverna, o anel dural, a caverna, aspecto anteromedial. Aqui é o seio esfenoidal, logicamente, e aqui o colo do aneurisma relacionado a essa cavidade. A caverna, um aneurisma de padrão normal, e aqui a caverna. Essa é a variação de aneurisma em que existe a penetração da artéria oftálmica pelo forame oftálmico, uma outra variação. É um caso mais difícil, tem que se abrir, drilar além da clinoide anterior, tem que se abrir e drilar essa região, e aí a drilagem torna-se um pouco mais complexa, já que a gente está manipulando um aneurisma cerebral. A maioria das vezes não roto, já que esse aneurisma manifesta-se com déficit visual. Aqui novamente. E esse é um aneurisma completamente dentro do seio cavernoso, uma origem da artéria oftálmica dentro do seio cavernoso e penetrando dentro da órbita pela fissura orbitária superior. Aqui novamente,
um aneurisma relacionado aos pares cranianos da parede lateral, cisto pai e a carótida interna completamente dentro do seio cavernoso e embaixo da clinoide anterior. Observe o seguinte, esse aneurisma desse seio cavernoso, embaixo da clinoide anterior. Daí a importância de se fazer uma angiografia bem detalhada com relação aos estudos ósseos anatômicos. Então ele está abaixo da clinoide anterior e um pouco mais lateralizado. No entanto, esse aneurisma, que pode mimetizar também o aneurisma de seio cavernoso, ele é muito mais lateral e inferior. Os dois são inferiores à clinoide anterior, no entanto, um é bem medial e o outro é muito mais lateral. Bem, o acesso. Minha referência foi o livro do Lovren e em um Atlas vídeo do Hospital Beneficência Portuguesa, o Dr. Evandro de Oliveira, o Dr. Helder Tedeschi, o Dr. Wayne. Esse é uma foto do livro do Lovren. Ele faz uma abordagem um pouco diferente do que eu vi nos vídeos da Beneficência Portuguesa. Com relação a esse acesso, é um decúbito dorsal. A cabeça, ela, nos casos de aneurisma de artéria oftálmica, ela tem que ser rodada em torno de 30 graus, no entanto a deflexão ela é menor. Outro ponto importante é que, nesses casos de aneurismas mais basais, não é a maxila que fica no ponto mais elevado da cabeça. O que fica mais elevado na cabeça é o rebordo orbitário superior. Há que se fazer a dissecção da artéria carótida interna, para se ter um controle em casos de ruptura de aneurisma. E aí a gente começa a expor a clinoide anterior, as estruturas já relacionadas, e a durotomia. A durotomia, nesse caso, ele faz uma durotomia a partir do plano esfenoidal, seguindo em direção à crista esfenoidal, e uma outra linha perpendicular indo em direção ao ápice da clinoide anterior. No entanto, uma outra forma de se fazer essa durotomia é você pegando uma linha que vai do ápice do clinoide anterior em direção à crista esfenoidal, uma outra linha perpendicular a essa em direção à placa orbitária do osso frontal, uma outra linha que vai do plano esfenoidal e conjuga e liga essa outra linha já relatada, e uma outra linha que passa acima do nervo óptico. Essa linha tem que tomar cuidado para não lesar o nervo óptico, já que pode acontecer nessa área ser uma área desprovida de osso, e a bainha do nervo óptico nessa área é bem delicada. Então essa é a exposição da durotomia para se iniciar a drenagem intradural do processo e da clinoidectomia anterior no acesso do lenque. Então essa é a exposição. Então nós temos clinoide anterior, crista esfenoidal, teto do canal óptico, plano esfenoidal, aqui nós temos o seio esfenoidal aqui embaixo. O que se começa a drilar é o teto do canal óptico, na maioria das vezes. Você drila essa região até se formar uma lâmina papirácea de osso, que você pode retirar facilmente com o dissector anatômico. Você drila essa região mais medial. Isso é importante para se ter uma mobilidade maior do nervo óptico. E você pode inclusive abrir o ligamento falciforme nessa região para você mobilizar mais e você poder abordar com maior segurança o pilar óptico. Aqui é só a relação do seio esfenoidal, acho que não é tão difícil de entender. Aqui é o plano esfenoidal, a gente vai abordar essa área mais ou menos. Se você entrar muito medial, você acaba abrindo o seio esfenoidal. Não é o que a gente quer, não é uma complicação muito grave em relação à cirurgia. A gente pode corrigir isso com cola, mas aumenta o risco de fístula licórica. Então começa essa clinoidectomia anterior, a drilagem com broca, a princípio cortante, não é diamantada. Começa-se de lateral para medial e depois aprofunda-se em direção ao pilar óptico. O que a gente vai abordar é justamente isso. A gente vai começar de lateral para medial, vai fazer a drilagem dessa região. A partir desse momento a gente já começa a usar uma broca diamantada, já que a gente vai ter relação com a carótida interna, o nervo óptico superiormente e o terceiro par passando aqui, inferior ao processo clinoide anterior e ao pilar óptico. Então a gente vai abordar essas três regiões. As três estruturas a serem a que se ter tomar cuidado é o terceiro par, a carótida interna e o nervo óptico. A gente vai entrar nessa região de drilagem já aqui com broca diamantada. E aí a gente já drila o teto do canal óptico para mobilizar o canal óptico e facilitar essa drilagem. O
que a gente vê então é isso, mas o que a gente tem que ter em mente é isso. Então a gente tem clinoide anterior, crisp sfenoidal, teto sfenoidal. No entanto, o folheto de dura mater há que ser estudado e ser bem compreendido, já que ele é que vai servir de proteção e de reparo anatômico para você não lesar essa região, que é a região do seio cavernoso, que você não quer chegar, e essa região, que é a região do terceiro par craniano, já dentro do seio cavernoso. E essa região também, que é o nervo óptico. E a gente vai aprofundar a nossa drilagem é nessa região do pilar óptico. Então a gente tem um folheto de dura mater, uma dobra da dura mater por baixo do processo clinoide anterior, que abraça a artéria carótida interna e forma o anel dural inferior. Esse folheto de dura mater é o que separa a borda inferior da clinoide anterior do terceiro par craniano. Então é isso que vai ser a nossa proteção para não entrar no terceiro par craniano. É um folheto de dura mater considerado espesso. Aqui, esse é o triângulo clinoideu, então tem como limite o óptico estroide, a carótida interna e aqui o teto do seio cavernoso representado por esse folheto de dura mater. Aqui é o outro folheto que abraça a carótida interna, que vem em direção, que sai também da clinoide anterior e é o anel dural superior. É essa região que a gente precisa guardar para se ter o controle e a clipagem de aneurismas da artéria carótida oftálmica envolvendo a caverna carotídea ou mesmo o segmento clinoideu da artéria carótida interna. Então ele já foi feita a drilagem, já expôs o anel dural inferior e o anel dural superior e o segmento clinoideu da artéria carótida interna, que a gente vê um aneurisma da artéria oftálmica. Aqui novamente, esse é o trígono clinoideu, só aproveitando a foto, esse é o trígono oculomotor, que ele tem como relação o ligamento petroclinoideu anterior, que vai em direção ao clinoide anterior, o ligamento interclinoideu, que vai da clinoide anterior até a clinoide posterior, que é esse, e o ligamento petroclinoideu posterior. Então a gente tem petroclinoideu posterior, petroclinoideu anterior e interclinoideu. Esse é o triângulo oculomotor. O triângulo de Parkinson é esse triângulo aqui relacionado ao quarto par craniano e a raiz de V1, em que a gente aborda a porção horizontal da artéria carótida interna. A gente tem esse controle. Bem, abriu-se então o ligamento falciforme para aumentar a mobilidade do nervo óptico em relação à artéria oftálmica, em relação ao aneurisma, e a clipagem com clipe fenestrado. A abordagem extradural do Dolenk ele é um pouco diferente da abordagem intradural. Na verdade, ela começa pela dissecção da dura mater, rebatendo essa dura mater da asa menor do esfenoide até o início da clinoide anterior, expondo toda a fissura orbitária superior. Na verdade, existe uma prega de dura mater que cruza do temporal para a fissura orbitária superior, chamada de prega meningo-orbitária, que passa a veia artéria meningo-orbitária que tem que ser ligada para se abordar essa região. Às vezes é um fator de confusão para se abordar essa região. Então a gente tem fissura orbitária superior e aí a gente faz uma craniectomia dessa porção do teto orbitário em direção à clinoide anterior. A partir da fissura orbitária superior, você pode fazer com Kerris ou com drill, é melhor que seja feito com drill. Dessa região, faz como uma forma de raquete dessa região para se aumentar a exposição e tirar a parede lateral da fissura orbitária superior, que faz parte do acesso. Então a gente tem fissura orbitária superior, essa craniectomia do teto orbitário e aqui a clinoide anterior. Após isso a gente drila a porção intraorbitária do nervo óptico, não é a porção intracraniana do nervo óptico, a gente drila a porção intraorbitária do nervo óptico, fissura orbitária superior, cavidade orbitária e aqui a porção intraorbitária do nervo óptico. Após isso, a gente observa que ele deixou o teto do canal óptico relacionado aos outros segmentos do nervo óptico e só drilou a porção intraorbitária. Após isso, a gente começa a drilar a clinoide anterior de lateral para medial, aqui retirando o que se tinha de fim da clinoide anterior e aqui toda a exposição. Exposição extradural, né? Órbita, fissura orbitária superior, segmento clinoideu da artéria carótida interna, nervo óptico, e aí começa-se a abertura da urotomia em direção ao anel dural superior, e aqui já a exposição, segmento C4 da artéria carótida interna, segmento clinoideu da artéria carótida interna, terceiro par craniano
órbita, nervo óptico, aí vai abrir o anel dural superior e fazer a abordagem dos aneurismas de carótida oftálmica. As minhas referências são essas, muito obrigado.